O STF hoje é um dos tribunais mais poderosos do mundo. Mas quem está falando isso não sou eu, não. É o New York Times. Eu vou deixar uma matéria para vocês aqui, internacional. Alexandre de Moraes já está começando a ser visto mesmo internacionalmente. Ficou famoso mesmo o nosso ministro do Brasil, Alexandre de Moraes. É complicado esse negócio. Temos muitas matérias hoje, temos matérias internacionais. Lula nos seus conflitos e nos seus afagos. Tem o Ricardo Salles também que vai falar para vocês aqui após os ataques do Eduardo Bolsonaro. Então fiquem comigo até o final que tem muita matéria boa hoje. E se você gosta dos canais de direita, você gosta dos assuntos da direita, se você é de direita e não gosta de tudo isso que o PT e a sua esquerda hoje representa aqui no Brasil, então venha fazer parte do nosso canal. Estamos juntos e misturados. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente bastante aí. É muito legal quando você comenta. Eu posso aprender com você também. Vamos direto ao assunto agora. Olha só essa primeira matéria. Hoje eu não vou colocar o meu rosto ali, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Olha só. Use a criatividade. The New York Times cita ofensiva de Moraes contra o Oeste. A matéria da revista Oeste. Em um artigo publicado nesta quarta-feira, 16, o jornal norte-americano The New York Times mencionou a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, contra o Oeste. A publicação do jornalista Jack Nickas fala do crescimento dos poderes da corte, questionando se o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia do Brasil. Um dos especialistas consultados afirmou que o STF é um dos tribunais mais poderosos do mundo. Aí eu quero perguntar para você, o que você acha disso? Acha que o Alexandre de Moraes e o STF é um dos tribunais mais poderosos do mundo? Se acha que sim, coloca sim aí. Se acha que não, coloca aqui sim aí. Ou se você acha que o maior poderoso do mundo é Deus, que ainda pode resolver essa situação, comenta aí também. E é assim que tem sido o nosso Brasil, né? O tribunal do próprio Alexandre de Moraes, mas a gente tem mais assuntos aqui interessantes para você, né? Então vamos deixar o Alexandre de Moraes para lá. Notícia também, já colocou o Marcel Van Hatten na reta, mas não é para esse editorial. Agora, esse camarada aqui, eu gosto muito das matérias que ele faz, que é o jornalista Rodrigo Constantino. Matéria da Gazeta do Povo, vou trazer para vocês aqui agora. Vou ler para vocês, tá? Rodrigo Constantino, bem-vindo à CIA, companheiro Lula. O que aconteceu? Vou falar para vocês aqui, a gente vai comentar, tá? O procurador-geral da Venezuela acusou Lula de ter sido cooptado pela CIA. Para ele, a postura crítica de Lula ao processo eleitoral venezuelano é incompreensível. E somente a CIA poderia explicar essa mudança. Na dúvida se devemos rir ou chorar, há coisas interessantes que podemos extrair nessa fala surreal. Antes de mais nada, vale lembrar que os comunistas sempre acusam seus adversários de agentes da CIA. É um dos rótulos preferidos da turma leninista, além de fascista, extrema-direita e golpista. O que não esperávamos é o próprio Lula faria parte do grupo agora. Seja bem-vindo à CIA, companheiro Lula. Maduro quer que Lula abandone de vez a pretensão de ser aceito pelo Ocidente ou ter um Nobel da Paz e assuma logo que é um comunista fundador do Foro de São Paulo que despreza o legado ocidental. Rótulos vazios à parte, Maduro e seus jagunços estão incomodados com Lula. Não porque acham que o petista realmente se incomodou com mais uma farsa eleitoral na Venezuela, mas que nosso presidente resolveu acenar para seus colegas globalistas à custa do companheiro de longa data do Foro de São Paulo. Maduro não virou ditador agora, e essa não foi a primeira eleição fraudulenta lá. Então, por que Lula resolveu só agora promover esse teatro? Talvez a explicação esteja naquela ida de um diretor da CIA ao Brasil antes das eleições de 2022. Segundo fontes, o diretor teria pedido a Bolsonaro para não interferir nas eleições. Ou seja,
aceitar passivamente o resultado, mesmo que sob suspeita de fraude. Então, esse procurador lá da Procurador-Geral da Venezuela falou que o Bolsonaro foi mais ou menos assim, o Bolsonaro pode ter ganhado, mas o Lula foi lá e o STF, falei, mais ou menos isso que ele disse. Aí falou, quando foi a vez da Venezuela, você quis colocar a colher de pau, né, Lula? Pois é. Só que, o que aconteceu? O próprio Maduro, né, e o PT agora falou o seguinte, depois que começaram a botar a língua no trombone, o PT falou o seguinte, urgente, PT reconhece Maduro como presidente da Venezuela. Aí o povo já falou, depois que ele começou a abrir a boca, né, então mais ou menos isso aí. O PT começou a fazer tudo que o Maduro quer. Mas eu já tinha dito isso, gente, que o ditador, ele chega no poder através do voto, depois não se tira pelo voto, né? A gente já tinha falado isso aqui no canal, que ia ficar por isso mesmo, o Maduro ia sumir, ia ficar assim, ONU, Nações Unidas e tal, e iria ficar mais 6 anos no poder, e mais 6 anos no poder, e mais 6 anos no poder. A não ser que o povo derrame o próprio sangue para tirar ele de lá, caso contrário, não tira. Né? Mas infelizmente, é sobre isso. E eu quero trazer também para vocês agora uma outra matéria aqui, tá? Que eu acho muito importante. Do Space Liberdade. O Eduardo Bolsonaro já fez uma live aqui, um vídeo sobre isso. O Eduardo Bolsonaro, aqui em Painha, ali numa live, falou mal do Salles, do Marçal. Meteu uma lenha no pessoal da direita, né? Do Nicolas Ferreira. Eu quero deixar com vocês aqui agora um vídeo do Ricardo Salles falando que ele, como ninguém, defendeu o Bolsonaro. E o que estão fazendo com ele é uma covardia muito grande. Né? Então, quero que você preste bem atenção nesse vídeo aqui do Ricardo Salles, tá bom? A mais difícil do governo, do ponto de vista de guerra cultural, briga ideológica, e defendi do primeiro ao último dia que fiquei no governo. Segurei todas as buchas, tomei processo, briguei na imprensa, briguei lá fora, no exterior. Ou seja, ninguém, desculpa, vou falar com tranquilidade, ninguém defendeu mais o presidente Bolsonaro com o nome e o próprio CPF na reta do que eu. Não estou falando de discurso, estou falando de prática, assinar coisa, dar declaração, ser chamado em processo para falar, ser chamado em audiência no Supremo Tribunal Federal para falar de questões ambientais, questões indígenas e tudo mais. Ou seja, não é que eu falei coisas, eu dei a minha cara, o meu CPF, o meu nome, o meu patrimônio para defender o presidente Bolsonaro do primeiro ao último dia que eu fiquei no governo. E quando eu saí do governo e fui para a Jovem Pan, tá aqui o Pitoli, que era meu colega à época, que é o Oliveira, que era Jovem Pan, eu todo dia defendi o Bolsonaro na Jovem Pan. Eu não era deputado, não estava em campanha, não era mais ministro, não ganhava um centavo para isso. Fiz tudo isso, pela minha admiração, pela minha lealdade e pelo meu agradecimento a ele, e por reconhecer que coisas muito bem feitas, coisas boas do governo, precisam ser defendidas e que existe uma guerra política para ser defendida. Agora, veja bem, isso não nos torna, ainda que eu tenha sido eleito no PL, e aliás, que eu fui para o PL, porque o Bolsonaro foi, é verdade. E eu sabia que o Valdemar tinha aquele histórico de mensaleiro, de tudo isso, também é verdade. Mas nós fomos no pressuposto de que o Bolsonaro, sendo a grande liderança que é, né, era a oportunidade para botar ordem na casa de um partido que estava abrindo as portas. E ele botou ordem na casa em muita coisa. Mas muita coisa o PL não deixou fazer. E nessas horas, é preciso ter uma análise muito fria para ver o seguinte, enquanto a gente aqui teve os votos, né, pega a lista, estou falando de São Paulo que eu conheço bem, os outros estados não posso falar. Quando nós aqui tivemos votos, Carla Zambelli em primeiro, 940 mil votos. Eduardo em segundo, 740 mil votos. Eu em terceiro, 640 mil votos. Depois mais embaixo, Marco Feliciano, não sei quem, Derrite e tal. Você pega a lista dos eleitos, é só candidato de direita. Em geral, os candidatos da turma raiz, valdemarista, maquinista, estão lá no rabo do foguete. 70 mil votos, 60 mil votos. Tirando o Capitão Augusto, que teve uma boa votação, a maioria foi tudo ali, ó, 90 mil votos, 100 mil votos, 70. Aí chega na Câmara dos Deputados, qual é o cargo mais importante que o pessoal da máquina quer? Que o pessoal do sistema quer? Relatoria do orçamento, que é quem lida com dinheiro. Para quem que vai a relatoria do orçamento? Deputado valdemarista. Cargo na mesa. Quem que vai para cargo na mesa? Deputado valdemarista. Liderança do partido na Câmara dos Deputados. Deputado valdemarista. Ou seja, nós fizemos votos e eles ficaram com os cargos-chave. Então, quando eu te digo que as coisas não são bem assim, não é uma crítica ao Bolsonaro, de jeito nenhum, é simplesmente a constatação de que há certos momentos que a gente precisa botar um pé no freio. Precisa fazer um freio de arrumação. E nem sempre você fala, eu estou junto daqueles que ganharam. Meu filho, você ganhou o abacaxi, mas eles ficaram com a polpa, você ficou só com a casca. O que adianta? O abacaxi é de todos, mas você fica com a parte dos espinhos
e o bonitão fica com a parte da polpa, com a frutinha gostosa. Então, veja só, nós temos sim a oportunidade de fazer coisas muito importantes. O pessoal fica criando desavença, ninguém foi contra a autoridade, a ascendência do presidente Bolsonaro. Só que há certas situações, e São Paulo é uma delas, em que a própria ascendência do Bolsonaro foi colocada por eles em causa. Você vai se lembrar que quando o Bolsonaro decidiu, de fato, que nós não avançaríamos com a minha candidatura, não iam insistir mais nisso, e declarou que o Melo Araújo ia ser o vice, eu fui um dos primeiros a falar, ok, beleza. Aí o que aconteceu logo em seguida? Não vamos esquecer isso. Todas essas lideranças que estão lá no entorno do Nunes, cercaram ali o Tarcísio, todos aqueles que estão lá, os líderes dos partidos da aliança do Nunes, não queriam o Melo Araújo. E estavam cozinhando o Bolsonaro para não deixar chegar, não deixar fazer o Melo Araújo vice. Passa um mês, passa dois. Quando que o Melo Araújo aceita o Melo Araújo de vice? Quando surge o Pablo Marçal e o Bolsonaro deputado da Debem Pablo Marçal, fazem vídeo com o Pablo Marçal, né, se engraçam com o Pablo Marçal, e aí, com medo do apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal, essa turma toda, mais do que depressa, corre para dizer, não, aceita o Melo Araújo, aceita logo. Foi isso que aconteceu. Você está por dentro. Basicamente isso aí, né? Esse vídeo aí ele já tinha falado, mas aqui mostra a covardia que fizeram com o Ricardo Salles. Ele já tinha falado isso aí, né? E a covardia foi feita. Ele disse que não ganha nada. Quem é da base bolsonarista ali não tem direito a nada, só quem é do PL, né? E agora estão puxando ele discordou ali de algumas coisas, né? Ele saiu do PL, ele devia ter ficado humilhado lá, sendo deputadinho do PL. Não poderia de forma alguma sair do PL e ficar humilhado pelo Bolsonaro ali, pelos filhos do Bolsonaro, por todo mundo, e pelo Valdemar da Costa Neto. Aí ele saiu, foi para o Partido Novo, se aliou ao Pablo Marçal, agora ele é um traidor da pátria, estão batendo nele pesado, né? Carla Zambelli, Marco Feliciano, um monte de gente agora virou tudo traidor da pátria. Então, o que vai acontecer com essa direita aí agora? Será que vai surgir a nova direita com essas lideranças? Ricardo Salles, Carla Zambelli, Cleitinho, Nicolas Ferreira, o próprio pastor Marco Feliciano, Pablo Marçal e companhia limitada. Será que vai surgir uma nova direita para combater a velha política? Ou será que mais daqui à frente está todo mundo junto e misturado, como sempre a gente vê? Teve um último vídeo que eu fiz aí, o próprio Ottoni de Paula, que era um bolsonarista ferrenho, de chamar a lenha no Lula ali, e aí de repente agora é Lula, ó, faz o L, é Lula, teve lá com o Kassab não, o Eduardo Paes lá parabenizando, fazendo oração agora pelo Lula, no encontro do dia gospel, alguma coisa assim, do dia da música, um negócio assim, orando pelo Lula. Pastor Ottoni de Paula, que falava eloquentemente ali contra o Lula. Aí, o interesse dele agora, junto com o Kassab, junto com o próprio Eduardo Paes, virou tudo Lulinha, paz e amor agora, orando por ele. Então essa é a política brasileira. E o Salles, coitado, foi um injustiçado que agora se tornou para essa turma da direita bolsonarista, aquela direita mais ferrenha, né? Bem bolsonarista mesmo, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Falou que o Nicolas agora, será que ele ia beber o veneno, né? O copo com veneno, que é o Nunes, atacando o Nicolas, atacando todo mundo. Espero que o Salles ele consiga crescer mais e mais e sair realmente da sombra do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Esse aqui é o meu desejo para que o Salles seja grande. Forte abraço a todos e até o próximo editorial. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e apertar o sininho das notificações. Forte abraço e até o próximo editorial.